A sensação de que você nunca se verá livre daquele dia. Ele vai e vem e se repete de tempos em tempos. Muitas vezes vai acontecer do nada, você simplesmente não vai querer sair da cama. E querer aqui é uma palavra bem simples que demanda vontade. O certo seria que você não vai conseguir sair da cama e isso vai ser impossível, a não ser que essa energia mude depois de algum tempo. Outras vezes, esse dia vai chegar depois de uma noite mal dormida, cheia de pesadelos, e vai ter alguma coisa ali, um sentimento, uma reação inconsciente que vai fazer virar uma chave e esse dia vai começar. Olá, marcadores e marcadoras, como estão vocês? Eu sou o Oz do Livros do Oz, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Fiquem tranquilos, eu estou muito bem e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre depressão. Esse é um tema que eu convivo diariamente e quero aí compartilhar com vocês as minhas impressões sobre ele. Lembrando que serão impressões que não tem nenhum aval aí médico, não tem nenhum embasamento médico teórico, são simplesmente impressões e experiências baseadas somente na minha história. Então, se você está passando por algo do tipo, não use esse vídeo para se avaliar ou para definir aí se você tem algum problema de saúde mental. Não é o objetivo desse vídeo. O importante é você procurar um auxílio médico e psicoterápico, só assim você vai conseguir sair dessa e ter aí informações precisas sobre esse problema que assola aí muita gente no mundo e que vem crescendo aí com o passar dos anos no nosso país. Eu não tenho aí nenhum domínio teórico, psicológico, psiquiátrico que faça com que eu entenda bem desse assunto. A única coisa que eu prefiro acreditar no meu caso é que exista alguma questão biológica que esteja aí desequilibrada ali no meu cérebro, algum neurotransmissor, coisas assim. E eu acreditar dessa forma me ajudou a conviver com o problema da depressão de uma forma bem mais leve e entender aí, no meu caso, a necessidade de usar medicação, por exemplo. Mas é claro que não é tão simples assim, é um problema bastante complexo e que vai variar de pessoa para pessoa. Então, se você passa por isso, procure sim atendimento médico, ok? Nas minhas lembranças, tudo começou para mim por volta ali dos 17 anos, quando eu terminei o ensino médio. Naquela época a gente não tinha tanta base assim, tanto auxílio como tem hoje, para que as pessoas cursem uma faculdade. E eu fui ficando ali bastante para baixo, aquilo foi me desanimando bastante, porque eu fui percebendo que por mais que eu tivesse ido muito bem na escola, eu não tinha uma perspectiva de futuro acadêmico, não tinha ali nenhuma previsão de ir para a faculdade, não tinha dinheiro para bancar uma faculdade, para ir morar em outra cidade, fazer, por exemplo, uma faculdade estadual ou mesmo federal. Então aquilo foi me deprimindo muito. Fui ficando para baixo e chegou numa fase que eu fiquei muito triste, eu chorava sempre e ficava só ali querendo ficar deitado, querendo dormir, não via nenhuma perspectiva. Depois disso vieram outras situações que foram também bem difíceis ali e que foram reforçando aí essas situações, esses momentos relacionados aí com a minha depressão. No começo era só uma tristeza pequena ali, eu conseguia lidar com ela. Depois ela foi ficando uma coisa constante, foi fazendo parte da minha personalidade e eu vi que não era normal aquela sensação se manter por tanto tempo e fazer parte ali da minha vida de uma forma tão intensa. Com o tempo eu comecei a acreditar que a depressão ela estava relacionada a não me encaixar a padrões aí da sociedade, principalmente relacionados à orientação sexual, no meu caso. E aí, tudo resolvido. Mas é claro que não foi dessa forma. Mesmo eu me conhecendo, identificando esse como um dos problemas aí que me prejudicavam nessa sensação de não me encaixar, e mesmo isso sendo essencial na vida de qualquer pessoa, se autoconhecer, se aprofundar, saber quem você é de verdade para poder se relacionar com os outros, mesmo assim, nada mudava. E aí, com o passar dos anos, ela ia e vinha.
e qualquer coisa desencadeava ali uma crise crescente. Seja um ano novo sozinho, uma mudança de trabalho, qualquer problema no trabalho me desequilibrava bastante emocionalmente. E aí eu me via naquele fundo do poço emocional que todo mundo teme e que às vezes chega a acontecer. Outra coisa que eu percebia também é que as minhas reações frente a alguns problemas, que às vezes eram problemas mínimos ali, superficiais, eram muito intensas. Eu era e sempre fui uma pessoa muito intensa. Mas eu comecei a me preocupar que esses problemas, essas questões, essas reações na realidade fossem exacerbadas e eu não tinha o controle sobre elas, diferente das outras pessoas que sim ficavam para baixo em determinadas situações, mas tinham ali meios para se recuperar e seguir ali aquela jornada, seja no trabalho, nos relacionamentos, na vida pessoal, enfim, de alguma forma elas conseguiam sair da situação e eu não conseguia, ou talvez eu ficasse ali por muito mais tempo lidando com aquela situação complexa. E tinha também o outro lado, quando eu estava ali no auge, vivendo uma emoção super legal, conquistando alguma coisa que fosse gostoso, que eu deveria celebrar, e de repente, no meio dessas celebrações, eu parava e parecia que o tempo parava junto comigo. E eu pensava que qualquer coisa, qualquer deslize ia me jogar de volta naquele fundo do poço emocional e eu ia ficar muito mal. Parecia que era um sonho muito legal e que eu ia acordar a qualquer momento. E quando eu pensava dessa forma, quando eu tinha esses insights aí super negativos, eu me sentia muito mal. E claro que isso estragava qualquer celebração, qualquer conquista que eu viesse a ter. 20 anos se passaram e hoje, depois de muitos pensamentos de autossabotagem, muitas ideações aí de autodestruição, depois de muito pensar, de muito analisar, chegamos aqui nesse momento atual e que eu quero dividir com vocês. Então esse vídeo aqui é um momento super especial porque eu me sinto pronto para me abrir e falar abertamente sobre esse problema que é a depressão e falar sobre saúde mental aí, sem nenhum tabu, sem nenhuma vergonha, porque a realidade é que a gente ainda vive num país onde a saúde mental é considerada como imaturidade, como fraqueza, e a gente tem que ser muito forte para assumir que a gente tem aí um problema sério e mais do que isso, falar com os outros, dividir o nosso problema e trocar experiências, porque a gente precisa sim ter uma rede de apoio, ter aí uma equipe com profissionais diferentes que possam ajudar para que a gente viva a vida e conviva com esse problema de uma forma que não vai atrapalhar nosso trabalho, atrapalhar na nossa família, o nosso convívio de maneira geral. E aí, vou passar aí alguns pontos para vocês que são insights meus e que podem aí gerar alguma reflexão, trazer aí alguns pensamentos de conforto ou mesmo para que você, se estiver vivendo um problema como esse, possa aí pensar formas de buscar a sua ajuda ao seu modo, da forma como você precisa. A primeira questão relacionada à saúde mental e depressão, principalmente, é que remédio ajuda muito e ajuda muito quando ele deve ser empregado. Então, a gente precisa desse acompanhamento médico para que seja analisado se a gente deve ou não usar a medicação e para entender que esse tratamento ele tem começo, meio e fim. Confesso que eu ainda tenho bastante dificuldade em enxergar a medicação como algo que vai ter um fim. Eu encontrei, com a ajuda médica, que é essencial dizer, uma medicação que me ajuda bastante, que tem poucos efeitos colaterais na minha situação, mas é muito importante que a gente consiga ir aos poucos amadurecer essa ideia de que o tratamento com medicação para a saúde mental relacionada à depressão, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter começo, meio e fim na maioria dos casos. Outro ponto que eu quero trazer para esse vídeo é que terapia é essencial para quem está passando por qualquer problema de saúde mental. Infelizmente, saúde mental do nosso país é um problema muito subestimado.
E aí fica bastante difícil conseguir fazer um tratamento efetivo e com bom acompanhamento no SUS. No plano de saúde é muito burocrático para que você consiga ali ter uma continuidade do tratamento e, de forma particular, a gente também não foi educado para guardar um dinheirinho ali todo mês para arcar com a terapia, que também é uma coisa bastante cara e que a gente acredita que é só para gente rica. Resumindo, terapia ainda é considerada então um grande privilégio para quem consegue fazer esse tratamento. Terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui, que me ajuda bastante, é sempre pensar que vai passar. Aquela crise, aquela situação em que você está abatido ali, que você não quer sair da cama, vai passar. Então é muito importante para mim, quando eu estou passando por uma crise, por alguma situação assim, eu sempre tento ali em algum momento ressaltar para mim mesmo que essa situação vai passar. Amanhã é outro dia, aquele problema que me jogou nesse poço ali emocional é um problema que vai passar, então isso me ajuda bastante a me enxergar com mais carinho também e a pensar que eu não sou a pior pessoa do mundo por estar daquela forma e a pensar também que amanhã, seja logo amanhã ou na próxima semana, no próximo mês, eu vou ter ali uma situação melhor, eu vou sair daquela situação de crise. Isso ajuda bastante. Mesmo que você esteja nessa situação de crise, alimente-se bem, escolha ali um bom hobby, escolha algo que, mesmo que você queira ficar sozinho no seu canto, que você goste de fazer, faça atividade física para se distrair. E muito importante, nunca suspenda sua medicação caso você faça uso dela durante esses momentos de crise, porque isso só vai atrapalhar mais para que ela passe logo. Quarto ponto também essencial, criar ali uma rede de apoio. Como eu disse aqui sobre a situação de saúde mental do nosso país, já foi bem pior, a gente está numa situação bem melhor atualmente, mas a gente ainda carece de rede de apoio. Então você, eu, todos nós que passamos por esses problemas, precisamos criar a nossa própria rede de apoio. Ter lá o nosso médico, ter o nosso terapeuta, fazer aí a nossa terapia e também ter ali amigos ou familiares para se abrir, contar como que funciona aí as suas crises, como que funciona a medicação quando é o caso. Isso tudo vai fazer com que a sua rede seja reforçada e quando você desabar, essa rede de apoio vai estar lá para te segurar e para te lembrar que essa crise não é o fim do mundo. Quinto ponto aqui que eu quero trazer para esse vídeo é: não se chateie com o outro. Importante você pensar que o outro, se ele não passou por essa situação, ou mesmo que ele tenha passado, cada um passa por isso de uma forma, isso é muito complexo. Então não se chateie com o outro. É como se fosse aquela coisa do lugar de fala. Muitas vezes o outro não sabe o que você passou e vai querer te dar conselhos, falar ali frases prontas, frases que não vão te ajudar em nada. Mas não se chateie com o outro. Ele não tem a obrigação de saber 100% como te tratar durante esse momento de crise. Seja paciente com o outro e seja muito mais paciente ainda quando esse outro é uma pessoa próxima que não sabe lidar e que está fazendo o melhor que pode para te apoiar. Essas foram as minhas 5 dicas de paciente para paciente. E lembre-se, paciente é uma palavra que vem lá do latim e que tem muito a ver com sofrer, com sofrimento, mas também está bastante relacionada com paciente, aquele que espera. Então tenha paciência. Lembre-se de ter paciência com os profissionais que vão lidar com você, com quem tenta te ajudar, mas principalmente tenha paciência e amor consigo mesmo. Você é a pessoa mais importante da sua vida, então você precisa se conhecer e ter muita paciência para lidar com todos os seus fantasmas, para lidar com todos os seus problemas, porque você também sabe que, tirando todos esses fantasmas, todos esses problemas, você também é uma pessoa maravilhosa e que se merece
e que merece o melhor. Então, trate a si mesmo da melhor forma possível. Se você é médico, psicólogo ou qualquer outro profissional que faça parte aí dessa cadeia, dessa rede que está relacionada com a saúde mental, e eu falei alguma besteira nesse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários para ajudar a gente a entender melhor todas as situações aí que estão relacionadas com as questões de saúde mental no nosso país. E se você, assim como eu, passa pela mesma jornada aí com a depressão, com a saúde mental, eu desejo que esse vídeo traga um pouquinho de paz. Ah, e sem esquecer que esse canal aqui é sobre livros. Então, aqui na descrição eu vou deixar uma listinha com vários livros aí que me ajudaram bastante a me entender, a passar por essa jornada de autoconhecimento ou a entender aí as questões relacionadas à saúde mental. Então eu vou deixar todos eles linkados aqui embaixo e também alguns telefones úteis, sites que possam aí te auxiliar a se entender melhor ou que possam te dar algum apoio nos momentos de crise. Então não deixa de conferir tudo que está aqui na descrição, tem ainda bastante conteúdo útil que você pode aproveitar. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo, um beijo, tchau, tchau!